Ribeiro Neto, já participou hoje, Carliete Nunes, mais uma vez aqui na nossa bancada, reforçando, e o João Magalhães. Hoje, Tássio Cruz ganhou uma folga. Participou mais cedo, foi dispensado, vai cuidar de alimentar o portal, fazer uma outra atividade, mas é alguém sempre muito querido aqui, participando com a gente do quadro Política do Dia. Olha, o vereador Enzo Samuel, que é o presidente da Câmara Municipal de Teresina, comenta os entraves para a execução de emendas parlamentares. Vamos ouvi-lo. Olha, ontem mesmo eu tive uma reunião com o ministro João Henrique e coloquei as emendas dos parlamentares é algo que é impositivo, não é um favor que a prefeitura vai realizar ao vereador. É algo que está na lei que tem que ser cumprido. Inclusive dizer, quando se deixa de executar uma emenda, você deixa de levar uma benfeitoria para a população teresinense. A exemplo disso, através de emendas, nós realizamos calçamento. Agora mesmo existe uma obra parada na creche da Vila Cristalina, destinei uma emenda para reformar aquela creche. Os alunos podem estarem num local sem ter condições para ter aula, enquanto pode estar numa creche melhor. Emenda também você realiza eventos culturais pela cidade, descentralizando a cultura, enfim. Quem ganha com a destinação de emenda é a população teresinense. Quando ela deixa de ser executada, a população também perde com isso. Então eu acredito e peço a sensibilidade do Poder Executivo para que possa dar mais celeridade para executar essas emendas, que é um direito do vereador e, acima de tudo, um direito da população teresinense. As emendas parlamentares, para ser um pouco mais preciso, representam cerca de 1% do orçamento total do município. Do orçamento de 4 bilhões e 500 milhões, 1% é destinado às emendas parlamentares, que são as indicações dos vereadores. Então você pega esse 1%, divide pelos 29, cada um tem uma cota de indicação e pode indicar para obras, apoio a eventos, enfim, uma série de situações. Mas o que nós estamos acompanhando na Câmara nos últimos dias, Carliete, é uma reclamação geral. Vereador da base, vereador da oposição, reclamando da falta da execução dessas emendas de 2023 e também algumas de 2022, que ainda não foram efetivadas na prática. Isso gera um estremecimento na relação com a prefeitura, Carliete. É isso, Eliezer. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos. E o recado aí do presidente da Câmara foi bem claro. Vou citar 2 pontos da fala dele que eu achei interessantes. Primeiro, ele disse, isso não é favor, é obrigação da prefeitura. Um outro recado que eu achei muito interessante foi que ele disse, quem perde é a população que deixa de receber as benfeitorias. Mas a falta de liberação dessas emendas também deixa o parlamentar bastante chateado e muito insatisfeito. E não é interessante para nenhum gestor do executivo deixar o parlamento insatisfeito. João, na prática, é o vereador que lá para a comunidade promete o recurso, se compromete diretamente, aí quando não é atendido, fica com o ônus da situação. Exatamente, Eliezer. Você falava dos valores, para esse ano dá aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 de emenda parlamentar impositiva para cada vereador. É dinheiro que normalmente os vereadores utilizam para atender suas bases eleitorais, que é recurso para o calçamento de algumas ruas, muitas vezes liberação também a título de patrocínio para algum evento, algum movimento cultural de uma associação vinculada, né, à sua base eleitoral. Então, o vereador foi muito assertivo, o presidente da Câmara foi muito assertivo quando citou essas 2 frases que a Carliete destacou. Mas eu acrescento que, de fato, também causa um prejuízo político para o parlamentar, porque para a comunidade, quem está deixando de honrar com a palavra é o vereador que foi lá e prometeu o calçamento, prometeu o asfalto, prometeu a galeria ou prometeu um incentivo, né, a título de patrocínio a alguma atividade cultural, e esse recurso não chegou a tempo e vem, claro, prejudicando a vida das pessoas. Então, é de fato um prejuízo político para o parlamentar. E o que está ocorrendo ajuda a gente a entender as dificuldades que o Palácio da Cidade enfrenta na aprovação de projetos na Câmara, né? A gente comparou nessa semana que enquanto que na Assembleia Legislativa
um pedido de empréstimo de 2 bilhões do governo do estado, foi protocolado, aprovaram ali o regime de urgência, foi aprovado e no outro dia o governador Rafael Fonteles já sancionou. Sem detalhamento. Então, sem o detalhamento dos recursos. Exatamente, sem o plano de obras. Isso. Então você observa que na prefeitura ocorre o contrário. Tenha um pedido de empréstimo que já está para vencer e ainda não foi de fato aprovado por todos os parlamentares. Quando a gente observa o que está no centro dessa insatisfação, está exatamente essa incapacidade de se relacionar bem com o parlamento. E aí, como bem falou a Carliete, não é interessante para o executivo ter uma má vontade instaurada dentro da Câmara Municipal. Falta recurso? Eu acredito que não, como você bem disse, é 1% do orçamento do município. Acredito que nesse caso falta habilidade política de alguém para dizer, olha, tudo é preciso escolher as prioridades e uma delas precisa ser o bom relacionamento com os parlamentares, porque na Câmara Municipal, quando a gente visualiza o formato lá de situação, de oposição e de independente, a gente não sabe com clareza quem é quem, porque o parlamentar acorda um dia, ele diz, olha, eu sou da base, mas quando foi no final do dia o recurso não foi liberado, então ele passa a ser independente. Se há um atraso ainda maior, aí ele passa a ser da oposição. Fica uma questão circunstancial que prejudica, claro, a população, mas que poderia ser solucionado caso houvesse uma eficiência, vamos dizer assim, na capacidade de diálogo com o parlamento, algo que eu acredito, e aí não é crítica não, nem conselho, mas é a constatação. A prefeitura precisa resolver essa incapacidade de dialogar com os parlamentares, porque senão há uma tendência clara de aumentar a insatisfação dos parlamentares e à medida em que o tempo for avançando, o apoio fica mais caro porque a eleição está chegando perto. Nessa relação, nesse diálogo entre os poderes, existem dois personagens que são preponderantes, né? Tem o líder do prefeito na Câmara e tem o secretário de governo. Pode estar havendo alguma lacuna nesses espaços, Otávio, e inviabilizando esse diálogo com Câmara Municipal e Prefeitura? Olha, sem dúvida, viu, Eliezer? Mais uma vez, boa tarde a você, João, Carliete, a todo mundo que nos acompanha. Sem dúvida, tem um entrave, tem uma pedra no meio desse caminho que está fazendo com que essas emendas impositivas dos parlamentares da Câmara de Teresina, elas não consigam ser executadas. E aí você cita líder do governo, cita a secretário de governo, mas estão recorrendo, o vereador Samuel disse isso, estão recorrendo ao ex-ministro João Henrique, né? Estão recorrendo a João Henrique Souza para articular essa aplicação dessas emendas. O João cita muito bem quando demonstra a aproximação das eleições 2024 com essa, digamos, insatisfação dos parlamentares, porque o pleito está chegando, a população ali que o vereador tem sua base, seja na zona urbana ou na zona rural, começa a cobrar e aí o vereador vai para o desespero, né? E tem a tribuna da Câmara como uma grande vitrine para demonstrar toda essa insatisfação. Então tem esse imbróglio para ser resolvido na articulação política do Palácio da Cidade. O doutor Pessoa tem conversado com muita gente, tem trazido muita gente, gente que foi do Firmino, gente que apoiou o Rafael, mas até agora não conseguiu nada dentro do governo, então está juntando todo mundo, mas está esquecendo da Câmara Municipal de Teresina, que sem dúvida é um peso importante na disputa pela reeleição no Palácio da Cidade. Resumindo aqui, você pergunta, Eliezer, se está faltando articulação desses dois líderes, sim. Não está existindo, na verdade, a articulação de Antônio Zé Lira, nem da Secretaria de Governo do Palácio da Cidade. Precisa ser revisto toda essa situação, porque assim, essa discussão sobre emendas, ela não é nova e nem é só no município. Acontece a nível federal, acontece a nível estadual, mas geralmente você vê um ou dois da oposição reclamando. Quando a reclamação é geral, base e oposição, é exatamente o que chama a atenção. Quando o presidente da Câmara parte, o próprio presidente parte para essa disputa, você tem um termômetro de que a coisa não está legal. Até a escolha das palavras, ele foi muito enfático ao dizer, não é favor. E a gente aguarda, não é só a população que está perdendo, é eles, né, com a vitrine, como o João comentou. É uma vitrine, a forma deles mostrarem serviço, e na medida em que se aproxima o pleito de 2024, a necessidade é maior.
pela sobrevivência política de cada um dos parlamentares. Agora o João citou uma questão, Eliezer, que eu queria reforçar, que o doutor Pessoa não sabe o tamanho da sua base. Tem se comentado muito que o presidente Lula não sabe o tamanho da sua base no Congresso. O prefeito, doutor Pessoa, parece que em determinados momentos teve noção desse tamanho dessa base, mas ela parece estar se fragmentando. No caso do presidente Lula, são mais de 600 parlamentares, né? Se somar Câmara e Senado. É possível que ele esqueça de algum. Agora aqui em Teresina são 29. Era para contar na palma da mão, né? Pois bem, vamos conversar aqui vamos ouvir o vereador Zé Nito. O vereador Zé Nito, que está em mandato na Câmara Municipal de Teresina e fez um pronunciamento na tribuna destacando obras que foram concluídas na região sudeste através dessa parceria que ele teve com o prefeito doutor Pessoa. Seguimos executar parte do calçadão da Noé Mendes, que é um total de 5 quilômetros, e estamos nos próximos mês, concluindo totalmente aquele calçadão, que vai ser mais um cartão postal para a nossa cidade, de forma muito especial para a Sudeste. Galeria do Carlos Falcão, Galeria do Recanto dos Pássaros, galeria lá no Pedro Baus, interligando com a Taboca, iluminação da São Francisco, mais de 53 mil metros quadrados de calçamento. Então nós estávamos justamente fazendo um elenco do nosso trabalho nesses 2 anos à frente da SAAD Sudeste. Pois bem, por falar em SAAD Sudeste, está aí um balanço do vereador Zé Nito, do que ele conseguiu fazer enquanto esteve como superintendente da SAAD Sudeste, mas a SAAD Sudeste está passando por uma situação bastante particular. O prefeito anunciou que ela vai ser subdividida, né? A SAAD já é uma divisão, então ela vai se subdividir em 2 para atender uma área mais urbana, outra uma área mais rural, mas contemplando a população da região sudeste de Teresina. E há uma expectativa de se agregar mais alguém no grupo do prefeito através da criação dessa nova autarquia. A especulação é que fosse o vereador Roberval Queiroz. O vereador já estava falando como convidado pelo prefeito. O suplente dele, que poderia assumir, Lucas do Bem, já andou visitando a Câmara Municipal, foi conhecer lá. Era mais alguém para o time do prefeito, mas parece que não funcionou. Já hoje nós temos informações de uma reunião da ex-secretária de Economia Solidária, a Jesse Lima, foi candidata a prefeita, a governadora, uma pessoa ligada ao prefeito doutor Pessoa, já esteve hoje no Palácio da Cidade, e pode ser ela quem vem a assumir a SAAD Sudeste 2, não sei como é que vai ser chamado esse órgão, mas ela está cotada, João Magalhães. É uma articulação interessante do grupo do doutor Pessoa, também capitaneada por Jeová Alencar, no sentido de acrescentar ao seu grupo político alguém que hoje está afastado. Até aí de fato uma estratégia interessante, porque você traz pessoas para somar. É o que ocorre, por exemplo, também com a atração do apoio de Rony Lustosa, enfim. Agora, o que eu vejo de uma certa falha, ou como uma certa falha da articulação política, primeiro, um erro de comunicação, porque se você promete uma pasta a um parlamentar e depois você volta atrás, você tinha uma relação com o parlamentar que era de uma forma. Quando você prometeu, você agradou. Se você não cumpre a promessa, aí você deixa ele completamente satisfeito. Arranhou a relação. E aí já é um parlamentar de mandato que já está lá na Câmara Municipal, que poderia, claro, na sua saída, você ganharia o apoio político dele e ainda atraía também um suplente que, obviamente, não teria autonomia para fazer oposição. Seria o suplente, então ele seria da sua base aliada. Na medida em que você não cumpre essa promessa, você ganha 2 adversários. Um vereador que está insatisfeito porque prometeram algo e não entregaram, e o suplente também, que chegou a visitar a Câmara Municipal e, pelo que a gente tem de notícia mais atualizada, não vai exercer o mandato. Então, de fato, a minha avaliação é de que entre os acertos que precisam ser feitos na articulação política, um passa por concentrar as informações de uma forma, concentrar a estratégia de uma forma que só se execute quando tiver tudo planejado. Porque se você começa a tomar um passo para depois avaliar o próximo, corre o risco de você ter que voltar atrás, e aí quando você volta atrás numa promessa
feita, você acaba criando muito mais insatisfação do que atraindo apoio, atraindo o otimismo por parte de alguns apoiadores. Então, a chegada de Jesse Lima é uma aposta do prefeito. É bom lembrar que ninguém pode negar a capacidade política de Jesse Lima de ter um bom discurso, né, de ter ali uma capacidade gerencial, até porque ela ocupou uma pasta que a atividade fim da pasta não era muito grande. Se você vai para uma SAAD, aí sim você tem todos os instrumentos de colocar em prática ali umas ações administrativas, porque é uma subprefeitura, né, é uma pasta que executa de fato aquele serviço diário da cidade, de capina, iluminação pública, enfim, aquelas ações que você pode conseguir realizar em um curto prazo de tempo, consequentemente ter o reconhecimento também a curto prazo. Mas há uma falha num processo de articulação política, na medida em que você aparentemente começa a colocar em prática algo que não está bem planejado, e aí quando precisa fazer um acerto, você acaba desagradando pessoas que não deveriam ser levadas para a oposição, principalmente se tratando de vereadores com mandato, que têm direito a voto e à tribuna lá da Câmara Municipal. Caliete, às vezes a população se frustra porque os políticos fazem promessas e não cumprem. Isso é realmente muito desgastante para qualquer liderança ou gestor público. Mas entre eles isso é muito mais sério, né? Na classe política, quando não se cumpre a palavra, as consequências podem ser até muito mais graves. Existe uma ética, né, entre todos os grupos, e essa é uma delas na política. Palavra dada tem que ser palavra cumprida. E aí eu vou fazer um gancho com o nosso primeiro assunto, que era a insatisfação dos vereadores com relação à não liberação de emendas. Parece que a gente está falando aqui de um manual de como irritar um parlamentar, né? Porque a gente acaba voltando para o mesmo assunto. É como o João disse, é um vereador eleito, né, que já estava, ou seja, houve uma promessa aí muito forte, porque ele já estava se preparando o terreno para assumir a SAAD Sudeste. Inclusive o suplente já estava até indo conhecer o novo gabinete. E assim, com relação a Jesse, realmente ela tem muita habilidade, inclusive de contorcionismo na hora de explicar as decisões políticas que ela toma. Vide o processo da eleição, em que ela bateu muito forte nos candidatos que estavam na frente, logo depois assumiu uma função na prefeitura de Teresina, voltou atrás, e aí teve que passar toda a campanha que ela foi candidata a governadora explicando essa mudança de postura, e agora ela retorna. Então realmente ela tem um bom traquejo aí para fazer esse contorcionismo argumentativo. Então, Otávio, quais as consequências que você avalia desse desencontro de informações ou de acordo entre o prefeito e o capitão Roberval? Olha, aliás, primeiro que tem um motivo, né? Esse chamamento que o prefeito fez ao capitão Roberval para assumir a SAAD Sudeste, ela tem um motivo. O acordo estava praticamente fechado, esse acordo é articulado pelo ex-presidente da Câmara, o deputado estadual Jeová Alencar, para que Roberval fosse assumir esse desmembramento. Pessoa de Jeová, é verdade. Pessoa de Jeová, então já estava tudo acertado. Isso porque Jesse Lima iria para a Secretaria da Mulher, hoje comandada pela jornalista Carla Begé. Só que aí alguém ponderou dentro dessa articulação que Jesse é ligada a movimentos evangélicos, teria que abraçar algumas causas feministas, porque essa é a função da Secretaria da Mulher, e haveria um choque entre a sua ideologia, a sua religião, com as pautas da sua pasta. Então foi ponderado isso, e aí acabou sobrando para o capitão Roberval, que viu avançar a indicação de Jesse Lima para a SAAD Sudeste. As consequências, Eliezer, são consequências políticas. Há essa consequência política, o João colocou bem, tanto para o capitão Roberval como para a suplente, se não me engano, Graça Amorim, mas nada que o aparelho ali do Palácio da Cidade não consiga resolver com outra forma, com outra função, nada que a máquina administrativa e Jeová Alencar não consiga resolver. É verdade, o Otávio lembrou desse ponto, deve ter outro espaço lá para acomodar, para agregar. Sobre esse assunto da divisão das SAADs e dos empréstimos que tramitam na Câmara, nós vamos ouvir agora o vereador Ismael Silva, do PSD. Vereador Ismael. Uma SAAD para atender interesses não públicos, mas atender interesses políticos, partidários, interesses pessoais, eu não vejo como positivo para a população da cidade de Teresina.
Ademais, é importante destacar que a divisão dessas SAADs vai culminar na divisão do orçamento ou vai culminar na criação de novos cargos. Então é preciso fazer essa reflexão para uma prefeitura que demonstra que tem dificuldades financeiras na saúde, que tem dificuldades financeiras na educação, que tem dificuldades financeiras no transporte, criar mais uma estrutura administrativa. Na minha opinião, antes de chegar o projeto aqui, eu quero até deixar claro, é criar mais despesas para o próprio município. Então a gente precisa realmente avaliar com muito cuidado essa demanda que vai ser encaminhada pela prefeitura para casa, para que a gente possa tomar uma decisão que atenda ao interesse público, não a interesses particulares. Nós vamos aproveitar aqui para tocar em outro assunto que envolve o PSDB. O presidente do PSDB do estado do Piauí, o ex-deputado Luciano Nunes, esteve ontem em uma agenda em Brasília, né, com a cúpula nacional do partido, e reforça essa defesa por candidatura própria. Qual seria, João, a importância de uma candidatura própria, como tem insistido o PSDB do Piauí e de Teresina? O PSDB no Piauí sempre se resumiu à capital, então é preciso que o partido, de fato, para continuar tendo força e sobrevivendo no cenário político local, ele apresente uma candidatura competitiva à Prefeitura de Teresina, um espaço em que o partido comandou por mais de 30 anos. Querendo ou não, a identidade do povo teresinense com o partido, ela existe, né? O número 45 é lembrado pelo cidadão, pelo eleitor teresinense, e o partido, de fato, passa por uma crise de identidade, uma crise de reorganização. A gente comentou aqui, inclusive, as tragédias, enfim, tudo que ocorreu dentro do PSDB que levaram ao partido a enfrentar essa crise, e eu também acredito que o fortalecimento da sigla passa pela apresentação de uma candidatura competitiva no ano que vem. O partido já perdeu a questão do protagonismo enquanto oposição a Dr. Pessoa. Hoje tem outros partidos que conseguem repassar muito melhor uma imagem de que de fato fazem oposição a Dr. Pessoa. Agora, a eleição é só no ano que vem, então ainda há tempo, se o partido atuar de forma estratégica, uma estratégia bem elaborada, de conseguir chamar para si a responsabilidade de protagonizar a oposição contra a gestão de Dr. Pessoa. Luciano Nunes fez um movimento interno muito bom, que é ir buscar apoio da cúpula nacional do partido, que também enfrenta problemas. Resta saber se isso vai, de fato, influenciar na prática, né? Se o Diretório Nacional tem as condições de estrutura para garantir ao partido o desenvolvimento de uma estratégia que termine lá na frente com o PSDB sendo, pelo menos, o principal porta-voz da oposição em Teresina. É bom lembrar que o partido hoje é refém de algumas figuras, refém no sentido de depender, por exemplo, da vontade de Silvio Mendes, do humor de Silvio Mendes em relação à candidatura à prefeitura. Isso prejudica o partido, mas precisa, antes de tudo, ter planejamento e buscar apoio junto ao Diretório Nacional, que é quem comanda os recursos na estrutura partidária. Nos bastidores, Carliete, se especula uma possibilidade de aliança PSDB-PT. O presidente Luciano reafirmou que só não conversa com os republicanos e o grupo do prefeito, mas até com o PT dá para conversar. Ele pode ter pedido autorização, né? Não estou afirmando, mas um aval do Diretório Nacional seria um bom caminho, um caminho mais viável para o PSDB de Teresina. É isso, Eliezer. Antes de falar da possibilidade de uma aliança PSDB-PT, só uma informação. O PSDB do Piauí, de Teresina, que é mais forte, enfrenta aí uma batalha interna e externa. A externa a gente já sabe, a tentativa de ter uma candidatura própria, né, aproveitando aí o número 45, o legado do PSDB e do ex-prefeito Firmino. Mas a disputa interna é que hoje o PSDB municipal está nas mãos de figuras políticas ligadas ao ex-prefeito Firmino Filho. Mas existem informações de bastidor de que há uma tentativa de outras figuras ligadas, outros tucanos que não seriam tão ligados a Firmino, ao ex-prefeito, de tomarem o partido e aí dar um outro rumo, parecido com o que foi feito na eleição do ano passado, né? O PSDB foi aí uma espécie de acessório. Mas voltando para a tua pergunta sobre a possibilidade de uma aliança PSDB-PT, muita gente não vai lembrar, a gente discutiu já várias vezes aqui no Política do Dia. Já aconteceu há muito tempo, na década de 90, houve uma junção PT-PSDB. Naquela época, isso foi visto com muito mais resistência do que hoje, porque existe um precedente.
O atual vice-presidente da República é um tucano histórico, é um tucano histórico. Hoje é o vice-presidente, ele precisou fazer todo um caminho aí, uma transição. Esse assunto foi sendo colocado na cabeça das pessoas de forma que foi muito mais suave esse processo de Geraldo Alckmin sair do PSDB, passar para um partido mais ligado ao PT, que é o PSB, e hoje está aí governando junto com o Partido dos Trabalhadores no governo federal. Então, assim, há precedente e é possível. Aliás, me permita só complementar também que há uma mudança na imagem dos partidos atualmente, porque quando a gente fala em PT no Piauí, a figura que vem hoje é Rafael Fonteles, que é um governador. Nova geração. Nova geração. Quando jovem, não está ligado a movimentos sindicais, movimentos sociais, é um empresário. Exatamente. Quando você olha para o PSDB, agora você vê nomes como Luciano Nunes. O Luciano Nunes nunca fez uma oposição ferrenha a Rafael Fonteles. Pelo contrário, são dois jovens, exatamente por isso, tem uma capacidade de diálogo muito grande. No meio de tudo isso, é bom lembrar de figuras como Fernando Said e o próprio Washington Bonfim, que está no PSB. E fez exatamente o caminho que o Alckmin fez, né? Saiu do PSDB, exatamente, foi para o PSB. Esteve no meio desse cenário. Então, de fato, quando a gente olha para a mudança de geração que ocorreu no PT e no PSDB, essa relação ela se aproxima, sim, de fato. Aliás, é só uma informação. Rapidinho, que estão para me tirar daqui do estúdio. Minha apuração bate com a da Carliette, porque eu soube de reunião de Luciano Nunes com Silvio Mendes, Luciano pedindo apoio a Silvio Mendes e Silvio Mendes dizendo: como é que eu sou candidato e vou te apoiar? Então há sim esse racha interno dentro do PSDB e essa visita de Luciano à direção nacional do partido é para garantir que o partido, o PSDB, fique com essa ala citada pela Carliette, de Luciano Nunes, de Fernando Said, e evite uma possível chegada de Silvio Mendes. Muito obrigado pela participação, Otávio Ribeiro Neto, Carliette Nunes, João Magalhães. Obrigado a você de casa, você que nos assistiu, que nos prestigiou com a sua audiência. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, tem Comando Geral na FM o Dia 92,7. A partir das 7 da manhã, transmissão também pela O Dia TV. Às 11h40 na FM o Dia, Jornal O Dia no Ar. E Jornal Dia News, a partir das 13 horas aqui na tela da sua O Dia TV. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.